Quando alguém te trata com indiferença repetidamente, não é um deslize, é uma decisão. E talvez, sem perceber, você tenha aceitado esse lugar. Mas hoje, a gente muda isso, ok? Você já sentiu aquele gelo no peito quando a mensagem visualizada não volta? Ou quando você se esforça, tenta, se doa e a resposta é o silêncio? Você planeja o encontro, manda bom dia, elogia, torce por ele e ele te ignora com classe, ou pior, com naturalidade. Isso não é leveza, isso é abandono disfarçado de rotina. E quando a frieza se repete, a gente precisa parar de perguntar por que ele fez isso comigo e começar a se perguntar por que eu continuo aqui. Se você ainda não me conhece, sou Patrícia Teubner, psicóloga clínica. Trabalho há mais de 23 anos de experiência em psicanálise. E eu vou ser bem direta com você. O meu trabalho é te ajudar a sair do ciclo de frustração e te reconectar com algo que talvez você tenha esquecido, você mesma. Então, por que a indiferença dói tanto, né, gente? Vamos falar a verdade? Não existe dor mais silenciosa, nem mais devastadora do que ser ignorada por quem você esperava presença e afeto. Pode vir de um parceiro, de uma amiga, da família, até do ambiente de trabalho. Quando você sente que está falando com uma parede emocional, algo dentro de você começa a gritar, mesmo em silêncio. Mas por que isso machuca tanto? Do ponto de vista psíquico, a indiferença, ela toca em um ponto muito delicado. Ela ameaça uma das necessidades mais básicas do ser humano: ser visto, ser aceito e ser amado, ser reconhecido e valorizado. Desde a infância, a gente precisa de afeto, de atenção, do olhar de alguém que diga, mesmo sem palavras, eu te vejo, você importa. Isso, gente, quando isso falta, nasce um vazio. A mente começa a fazer barulho. Será que eu não sou suficiente? Será que tem algo errado comigo? E é aí que mora o perigo. Porque o problema nunca foi querer ser visto ou amado. Isso é humano, isso é legítimo. O problema é insistir em ser visto por quem só te entrega ausência. Você não é carente, você só está tentando preencher um espaço que a outra pessoa deixou vazio por escolha. E esse espaço, você não precisa mais insistir para alguém ocupar. Você está sendo engolida pela indiferença e talvez nem tenha percebido ainda. Às vezes a gente se acostuma com o que não deveria, o incômodo e o sofrimento. Se frustra, sofre, se anula, mas continua lá, insistindo em alguém que já saiu emocionalmente há muito tempo. Você sente que algo está errado, mas ainda se culpa por sentir, por alimentar expectativas e dar desculpas para si mesma. Quer saber se isso está acontecendo com você? Aqui vão alguns sinais silenciosos de alguém que está se perdendo tentando ser vista. Você ajusta o seu humor de acordo com a presença ou a ausência daquela pessoa. Então, um oi te faz sorrir, um vácuo te derruba. Você não sente mais autonomia emocional, vive em função do outro. Sente que precisa provar o seu valor o tempo todo, se esforça demais, agrada demais, muda o jeito de falar, muda tudo só para tentar merecer um mínimo de atenção. Outra situação é quando você justifica o descaso como se fosse normal. Frases como ele é assim mesmo, viram muletas para não encarar a verdade de que você está sendo ignorada. Quando você, por exemplo, entra em diálogos mentais sem fim, como: será que eu fiz algo errado? Por que será que ele sumiu? Será que eu fui intensa demais? Você debate com fantasmas enquanto a outra pessoa vive em paz. Uma outra situação é quando você sente uma ansiedade crescente antes de qualquer contato. Medo da resposta que não vem, do vácuo, da indiferença. Se adapta, se diminui, se anula. Você para de escolher por você, se molda ao outro, mesmo que isso custe a sua paz. E o pior, começa a achar que isso é amar e que esse é só o jeitinho dele. Tá, mas aí você pergunta pra mim: Patrícia, por que eu insisto, mesmo sabendo que eu estou me machucando então? Essa pergunta é mais comum do que parece.
Você sabe que está sendo ignorada, você sente a dor das migalhas, mas ainda assim você fica. E eu vou te contar o porquê, sem romantizar, mas com compaixão. Muita gente repete padrões antigos sem perceber. Insiste no amor que não chega, na validação que nunca vem, no olhar que continua ausente. Por quê? Porque lá atrás, lá na infância talvez, você tenha aprendido que só seria amada se fosse boazinha, perfeita, paciente, adaptável, e sem perceber, você se vê tentando consertar no presente o que não recebeu lá no passado. É como se a sua mente dissesse assim para você: se eu conseguir ser importante para essa pessoa fria, finalmente eu vou provar que eu sou suficiente, que eu mereço amor. Mas deixa eu te falar uma coisa, isso não é amor, é tentativa de cura, é a criança ferida dentro de você tentando transformar a indiferença em afeto. E aqui vai a verdade dura, mas libertadora. A ausência do outro não define o seu valor, ela só escancara as limitações emocionais dele. Insistir nesse tipo de relação só aprofunda o buraco interno. Você se desgasta tentando ser suficiente para alguém que nem tem capacidade emocional para te enxergar. E quanto mais você insiste, mais distante fica de você mesma. Mas essa virada de chave não acontece com palavras bonitas ou frases prontas. Ela acontece quando você olha dentro de você e começa a dar novos sentidos à sua história. E é por isso que o processo psicoterapêutico é tão transformador, porque ele não tampa o buraco, ele ilumina, ele mostra onde nasceu a ferida e como você pode escolher não sangrar mais por ela. Eu quero te deixar com algumas perguntas que podem iniciar esse processo, que vão ser muito boas para você. Em que momento da sua vida você sentiu que precisava merecer amor? Quem te ensinou que ser amada exigia esforço, paciência e silêncio tão grandes a ponto de te prejudicar? E se ao invés de tentar conquistar alguém, você começasse a se perguntar: o que eu mereço receber? Toda vez que você insiste em alguém que te trata com frieza, algo dentro de você desaparece aos poucos. Às vezes é a sua autoestima, às vezes a sua leveza, às vezes é você inteira. E sem perceber, você passa a viver refém de um afeto escasso, como se o mínimo fosse o máximo que você merece. Você gira em torno de quem não te inclui, você espera a presença de quem só sabe entregar a ausência. E começa a chamar isso de relacionamento. Imagine só. Com o tempo, você começa a se adaptar, se anula do trabalho, aceita demandas que te sobrecarregam só para ser útil, se afasta das amizades que te fazem bem, dos projetos que te inspiram. Seu autocuidado fica para o fim da fila. E o pior, você começa a duvidar da própria percepção, se sente menos interessante, menos digna, menos tudo. E esse é o preço invisível de não reavaliar as suas prioridades. E ele é alto demais para continuar pagando, não é mesmo? Você já viveu isso? Vai, me conta. Qual foi o sinal que te mostrou que era hora de mudar? Seu relato pode acolher e fortalecer alguém que ainda está no meio desse vazio e desse caos. Muitas histórias felizes não começam com flores, elas começam com basta, com chega, com alguém cansada de se silenciar e decidindo se priorizar. Se a sua história anda marcada pelo silêncio, pela espera, pela dúvida e pelo sofrimento, talvez a mudança comece agora, com uma nova prioridade, você. E se esse vídeo te tocou, curte, comenta, compartilha com alguém que precisa lembrar do seu próprio valor. Obrigada, gratidão por estar aqui comigo e até a próxima.